Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus diz no Evangelho de hoje que nós temos uma grande missão. E essa missão, tanto dos discípulos como nossa, só terá êxito se estivermos com Ele. Porque a missão é de Jesus, que acontece por meio de nossa vida, que também passa a ser a nossa missão. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que maravilha. É uma honra enorme cada um de nós sermos vocacionados do Senhor. Nós, nesta missão, participamos de um grande poder. E esse poder, que é infinito, é eterno, ele acontece no finito, no limitado, que somos nós, na imperfeição, por causa do perfeito, por causa do absoluto, que é o próprio Senhor que está em nós. Então Jesus diz hoje, principalmente na festa de São Barnabé, Marte, diz para nós hoje: em vossos caminhos, ou seja, em toda a nossa vida, no decorrer da nossa vida, nós somos e seremos sempre evangelizadores. O que significa? Estaremos sempre em missão, missionários do Senhor. E o que nós temos como conteúdo, como missão nesta caminhada diária? Como Jesus diz, em vossos caminhos, e aí ele diz: anunciai o reino dos céus. O reino dos céus está no meio de vós, está próximo, está com vocês, que é o próprio Jesus. Se realmente nós cremos e professamos essa fé, aí sim, como diz, os doentes serão curados, os mortos ressuscitarão, os leprosos serão purificados, os demônios serão expulsos, não por causa do nosso poder, mas por causa do poder de Deus que está em nós e que age por meio de nós. Que maravilha, né? Como nós nos espantamos com esse tão grande poder que o Senhor dá em nós, dá para nós, ou seja, Ele em nós. Por isso que Jesus dizia: Pai, eu quero que Ele seja um comigo, assim como eu sou um contigo. A oração de Jesus sempre foi essa. Então, na hora que nós estivermos também em oração, rezando, você, querido papai, querida mamãe, você que é liderança em todos os sentidos de vida, em todas as dimensões da vida, deve sempre pedir, atrair todos a Jesus, sem uma obrigatoriedade, sem uma imposição, mas sempre através de um convite, sempre através do exemplo da nossa própria experiência de vida, da nossa profissão de fé. Somos nós que seremos sinais para aqueles que irão percorrer os mesmos passos da fé em direção ao Salvador.
Por isso que São Barnabé hoje é lembrado. Ele deu a vida por Jesus. Ele também, por meio dele, muitos doentes foram curados, muitos leprosos foram purificados, muitos demônios foram expulsos. Por isso que nós precisamos crer nessa força do Salvador que está em você. Veja, não é uma retórica dizer por dizer. Isso é algo que acontece em nossa vida. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, isso vai acontecendo. Isso o Senhor é que vai fazendo acontecer quando nós abrimos o nosso coração e a nossa mente. Se nós assim o fizermos, não precisa ficar preocupado, ou será que é hoje, será que é amanhã, será que é daqui a pouco que o Senhor vai agir por meio de mim? Ele é que vai fazer isso. O que Ele quer apenas é a nossa espontaneidade, a nossa liberdade. Ele quer que sejamos autônomos para que Ele possa acontecer. Nunca contra a nossa liberdade, mas a partir do nosso próprio sim. Sim, Senhor, seja feita em nossa vida a Tua vontade. Assim como aconteceu na vida de São Barnabé. Deus abençoe a você, muitos frutos, muita abundância para você e para toda a sua família, sempre gerados no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.